começando mais uma edição do Zona Sul em Movimento, pelo canal do YouTube do Jornal Tradição Regional e suas redes sociais, o Facebook, também pela TV digital no www.jtrtv.com.br. Edição especial de aniversário de Pelotas, 211 anos, com a participação da equipe da casa e a convidada especial, a prefeita Paula Mascarenhas, a quem já saudamos imediatamente. Mas antes eu quero destacar aqui a Associação Comercial e Sicredi, que são nossos patrocinadores, o Zirnet, o nosso grande apoio para as nossas transmissões em todos os momentos, sempre que for necessário. Então um forte abraço a todos. Você que está acompanhando, curta aí o canal do YouTube do Jornal Tradição Regional, fazendo a sua inscrição, tocando ali, ativando o sininho, deixando o seu like e desde já, obrigado pela atenção. Me acompanham nesta edição os jornalistas Adilson Cruz, que é o editor-chefe, né, do Grupo Tradição de Comunicação, e o Daniel Batista, que é o coordenador de redação. Juntos somos anfitriões, então, da prefeita Paula Mascarenhas, mais uma vez. Muito obrigado pela sua estada conosco aqui, pela atenção, mesmo na correria, arrumando um tempinho para atender. Eu que agradeço, Machado. Prazer estar aqui com vocês, Adilson, Daniel, com essa equipe do Jornal Tradição Regional, que vem aí criando um espaço importante, né, na mídia do sul do estado. Parabenizar, já aproveitar essa oportunidade, o Adilson e toda a equipe. Um jornal que começou pequeno, dando os primeiros passos e já ganhou respeitabilidade pela informação de qualidade. Então, para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. É um grupo de comunicação, na verdade, né? É um grupo. É um grupo, claro, sem dúvida. É o impresso, a versão digital. Exatamente, falo no jornal, agora, mas o digital com por Zona trás... Sul Movimento e as conversas pela cidade, que é um outro veículo também que se utiliza muito. Conversando por aí. Daniel, boa tarde, obrigado pela participação. Estreia do Daniel, né? Estreia do Daniel. Pela primeira vez aqui estamos juntos e de muitas, eu espero, esse jovem jornalista aí. Nem tão jovem assim mesmo. Nem tanto, nem tanto. Boa tarde, Machado. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, prefeita. Parabéns pelo município e parabéns por... Fica tranquilo. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Vai com Começa calma. de novo? Estão dados parabéns? Não. Tocamos a conversa. Adilson Cruz, vai lá. Bom, primeiramente, agradecer a vinda da prefeita, né? Nosso programa está indo agora às 9 horas da manhã, então bom dia. Agradecer essa nossa chamada, estar junto aqui conosco, né? Pelotas que completa 211 anos, uma honra para todos nós pelotenses, né? Eu que sou de pelotense do interior de Pelotas, do 5º distrito, a minha família. Opa! Da colônia 5º distrito de Pelotas, então fico muito orgulhoso de estar aqui junto. 5º distrito é Cascata. Cascata, A velha, tradicional, linda Cascata. Cascata. Um lado nós temos o Morro Redondo, né? Na minha família tem terra em Morro Redondo de um lado, e do outro lado nós temos o 5º distrito, que é a família dos meus avós, né? A família alemã toda dali, né? A vida toda ali, né? Sim. Meu avô está com 91 anos, né? Puxa. Morou sempre ali. Então aquela região ali a gente domina bem, conhece bem toda ali, né? E, como tu falaste, a Cascata, né? Santa Rita, que tá a volta toda ali. A Cascata é uma das regiões, mas acabou dando nome para todo aquela região, o distrito, né? acaba sendo conhecido, mas é o 5º distrito, tá certo? São várias colônias. E a gente fica muito feliz em receber a prefeita da cidade, né? Nesses 211 anos, né? É uma data histórica para o município, né? E estamos à disposição para a gente conversar, bater um papo, né? E falar um pouco dessa nossa cidade, né? Tão rica que ela é. Vamos, Machado também, né? Eu costumo dizer a verdade, né? Tem que ser dita. É tudo combinado e nada combinado, né? É um encontro para falar um pouco da cidade, como já foi dito aqui, em razão do aniversário. Então é uma conversa informal, onde aproveitamos, né, a oportunidade para saber de algumas coisas e também deixar, né, a oportunidade para que a administradora, a prefeita, possa também expor, né, o que desejar nesse momento que tem sim um sentimento diferente, porque entendo que deva ser um sentimento de alegria por chegarmos a essa data 211 anos. Dentro disso, de uma forma bem genérica, qual é o sentimento no sentido de como é que chega Pelotas aos 211 anos, dentro de toda essa complexidade que nós sabemos que tem, né, da gestão pública, mas dá para dizer assim, chegamos bem, estamos organizados no sentido não da gestão organizada, mas ou seja,
todas as ocorrências que muitas vezes nos desorganizam, já conseguimos ajustar tudo isso, não? Olha, Machado, eu diria o seguinte, qual é a característica de Pelotas nos seus 211 anos? É uma senhora bela e resiliente. Eu acho que essa palavra resiliente nos traduz bastante bem. Porque não são poucos os desafios, né? Não foram poucas as dificuldades pelas quais passou a nossa cidade ao longo desses 2 séculos e um pouquinho mais do que uma década de existência. Foram muitos desafios e ela sobreviveu a todos os momentos difíceis, né? Está aqui e a gente tem que comemorar. Todos os aniversários têm que ser comemorados. Estamos vivos, né? Estamos fortes e temos um futuro promissor. Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou muito otimista, mas eu digo isso, né? Desde que entrei para a vida pública, eu tenho a oportunidade de dizer publicamente que sou uma otimista. E a gente tem visto Pelotas se desenvolver, né? Crescer nesses últimos anos. Então eu acho que a gente tem que continuar pensando assim, que vamos seguir em frente, né? E cada vez melhores, mas enfrentando desafios muito grandes, né? Um Brasil muito difícil, muito complexo, nem sempre bem tratado, né? E claro que os municípios se ressentem, né? Quando são bem tratados e quando são maltratados. E a gente está aí num contexto muito importante de discussão de reforma tributária, que é talvez uma das mais importantes reformas, né, dos últimos anos. E isso diz respeito, é um tema super complexo, né, e diz respeito diretamente à vida de quem está nos assistindo, né, da senhora lá, dona de casa, do trabalhador, do desempregado, do empresário, todo mundo vai ser atingido por isso. Então, nesses 211 anos eu digo isso, somos uma cidade resiliente, bela, patrimônio cultural brasileiro, com inúmeros desafios, enormes desafios, mas com uma potencialidade enorme também, muitos talentos, a maior riqueza de Pelotas, eu digo sempre, é o seu povo, e é um povo talentoso, trabalhador, também resiliente, criativo, diverso, não, que é talvez a nossa maior riqueza e vantagem. Então a gente tem tudo para seguir em frente com cada vez mais qualidade de vida para a nossa população. Vou aproveitar a sua linha de raciocínio aqui da princesa resiliente, né, talentosa, com esse potencial, para falar já em questão de saúde. Então estamos vivos, dá para dizer que estamos com saúde também. Saúde econômico-financeira, como é que nós estamos? Porque nos últimos tempos é natural, né, que Pelotas também, num discurso parecido com o de outras localidades, falando muito frequentemente sobre perda de receita, busca de recursos, muitas vezes a oferta de recursos que não puderam ser recebidos por ausência da possibilidade de contrapartida. Quer dizer, são coisas que a gente sabe que tem sua complexidade, mas como é que estão as contas da casa, as contas da princesa? Essa princesa está podendo gastar bastante ou não? Está gastando pouco? Tá? Saúde financeira bem frágil, bem frágil. Está bem difícil a situação, muito difícil. Eu lamento muitíssimo ter que falar isso, chegar nesse ponto, porque nós fizemos muitas, também reformas, pode-se chamar de reformas, né? Muitas ações visando justamente a um equilíbrio financeiro, orçamentário. Compramos algumas brigas por isso, né? Não hesitamos de tomar medidas algumas vezes impopulares, ou, né, de difícil compreensão, na busca por esse equilíbrio que é tão fundamental. E estamos nesse 2023 aí com dificuldades muito, muito severas. Por conta claro, de algumas questões estruturais, com as quais a gente vem lidando e nem sempre conseguindo as melhores soluções. A gente está esperando, uma delas é a questão previdenciária, né, que eu falo há muito tempo, e nós esperamos tomar ainda algumas medidas ainda neste ano para a questão do déficit previdenciário, que vem em progressão geométrica e nos tira 7 milhões de reais, tira da população de Pelotas 7 milhões de reais por mês, que poderiam ser utilizados para investimentos, né, em serviços, enfim, serviços nas mais diversas áreas, né, para a população.
que nós usamos para pagar as aposentadorias, porque além do desconto na folha dos aposentados e do pagamento que a prefeitura deve fazer, a sua cota parte, Isso. faltam ainda por mês 7 milhões de reais. Eu sempre lembro de quando eu entrei com o Eduardo na prefeitura, eu como vice-prefeito lá em 2013, o que faltava por mês para completar a folha dos aposentados eram 400 mil reais. Nós estamos agora 10 anos depois, de 400 mil passamos para 7 milhões. É uma progressão extraordinária que a gente precisa estancar, porque isso vai inviabilizar, né, a prefeitura. Estamos esperando um estudo atuarial agora, né, mais do que um cálculo, é um estudo mesmo para a gente rever algumas questões. É um tema super complexo esse também, mas é importante, também diz respeito à vida das pessoas. Temos isso, temos a questão dos precatórios, que sobre essa nós não temos como agir, nós só temos que manter em dia, estamos mantendo também com muito sacrifício, porque também são milhões por mês que vão. E recebemos a notícia, né, no meio do ano passado, em plena execução orçamentária, ou seja, depois que já tinha sido feito o planejamento do ano, depois que já tinha passado a database, nós tínhamos oferecido um aumento para os servidores públicos de 10% acima, em valores acima da inflação, uma recomposição para os servidores públicos. O que acontece? A gente recebe a notícia de que o ICMS vai ser reduzido, coisa que não poderia ser, nem poderia estar nos nossos cálculos, nas nossas previsões, porque em ano eleitoral não pode haver, não pode haver diminuição de tributos, redução de tributos. A Constituição proibiria, mas no Brasil acontece de tudo. E esse resultado, que foi, na verdade, às vésperas da eleição, uma redução nos valores dos combustíveis, telecomunicações, enfim, produtos que são importantíssimos para a constituição do ICMS. Vocês, não sei se todos sabem, 25%, o ICMS é uma arrecadação dos estados, mas 25% do total dessa arrecadação é distribuído entre os municípios. Isso. Em Pelotas, assim, mediante alguns critérios, em Pelotas essa é a maior fatia da nossa arrecadação, o retorno do ICMS, sempre foi. E sempre foi, não, nos últimos anos vem sendo. E o que aconteceu é que de lá para cá nós perdemos, vamos completar, digamos, até o mês de agosto, daqui a 20 dias, nós vamos completar uma perda de 104 milhões de reais. Isso é muito grave para um orçamento como o de Pelotas, é muito dinheiro, é muita perda. Então nós estamos lidando com um momento especialmente difícil, talvez. Olha, eu passei por alguns momentos difíceis nesses 10 anos de prefeitura, entre vice-prefeita e prefeita. Eu acho que do ponto de vista financeiro, este é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Mais inclusive do que o período da pandemia, que demandou investimento em saúde, investimento que também não era previsto, né? Do ponto de vista exclusivamente financeiro, não estou dizendo que seja o momento mais difícil da minha vida de gestora. Do ponto de vista da saúde financeira é mais difícil porque na pandemia não tinha previsão, mas quando aconteceu a pandemia, o governo federal disponibilizou recursos, tanto recursos, e isso a gente sempre diz, para a área da saúde, quanto recursos para compensar as perdas de receita que houve naquele momento. Porque, claro, o comércio fechou, tudo, então houve uma perda, mas eu acho o cálculo era de que seriam maiores do que efetivamente foram. Então aquele recurso compensou. Não sei se vocês lembram, inclusive reclamavam quando a gente dizia falta, a gente precisa de... O pessoal dizia, veio o recurso da União para a saúde. Não. E a gente dizia, não é tudo para a saúde, é para compensar as perdas. Então veio um recurso para compensar as perdas e veio um recurso especificamente para ser investido em saúde. Então foi um momento dificílimo ali, por outras razões, pelas questões sanitárias, pelas questões de que não sabíamos, não tínhamos respostas científicas para todas as dúvidas e não podíamos esperar para tomar decisões. Então foi um momento, sem dúvida, o mais difícil da minha vida como gestora, eu diria que foi a pandemia. Porque eu precisava, não podia dizer, não é comigo, eu não sei o que fazer. Todos esperavam a resposta. Precisávamos tomar decisões. Da gestora. E duras decisões que impactavam diretamente na vida das pessoas. Né? Então foi muito difícil, muito duro, mas do ponto de vista especificamente de finanças públicas, não foi o pior momento, longe, e agora estamos vivendo este momento. Temos um decreto bastante agressivo, um decreto de contingenciamento,
e pretendemos, a partir da semana que vem, voltar a nos reunirmos com o secretário da Fazenda e os demais secretários, porque a gente já tinha feito um corte, nós já tínhamos no início do ano definido que o orçamento não seria o desse ano, seria o do ano passado, e talvez a gente tenha que reduzir ainda mais para poder chegar ao final do ano. Então é um momento, infelizmente, que essa notícia no dia do aniversário é ruim, mas eu não posso, né, nunca, foi o meu estilo enganar a população, porque é claro que isso vai ter efeito sobre a vida das pessoas. Outro dia eu fiz receber as pessoas lá no Prefeita Recebe, um projeto que eu gosto muito, porque é olho no olho, assim como a gente está aqui, né, com o cidadão. As pessoas vêm e trazem os seus problemas e aí me trazem todos os tipos de questões. Buraco na rua, claro, eu chamo o secretário de obras ali, ele vai olhar, dá vontade de dizer vamos fazer, dá vontade de dizer sim para tudo, né? E não vai ser possível a gente atender as demandas, aos anseios nesse momento, porque é como repetindo, o Eduardo gostava muito de dizer isso, é como na casa da gente. Quando falta, a gente corta em tudo que não é absolutamente essencial. Vai dar prioridades em algumas questões. Exatamente. Né? Saindo da saúde financeira, Daniel. Só um espaço na questão da saúde financeira e com essa previsão, né, que essa previsão não boa que a gente tem, por vários fatores que a prefeita colocou, mas a expectativa para o ano que vem, no sentido, a gente vem para um ano eleitoral, né, com essa expectativa de menos recurso, né, como a prefeitura, como vai ser feito esse estudo, Paula, para conseguir pelo menos manter os serviços básicos, né, os serviços de atendimento da população, né, o que os prefeitos vão fazer? Não existe uma forma de os prefeitos se mobilizar, a Zona Sul e outras entidades, e tentar trabalhar juntos, né, unidos, porque impacta não só Pelotas, vai impactar todos os municípios, né? Sem dúvida. Não. E junto com o governo do estado ter uma força mais ampla e conseguir tentar mexer em alguma coisa? Perdão, só para colocar um item que eu acho que é importante, né, preocupação sempre com quem nos acompanha, é dizer que esses prejuízos não serão recuperados, né? Exato. Acho que é preciso dizer isso. Né? Isso é a minha todo o preocupação. esforço daqui para frente de sobreviver a tudo isso, não se pode pensar na possibilidade de recuperar nada, né? Isso já foi. E uma questão que não é financeiramente está perdido, né? Na verdade, existe tem que fazer uma outra pressão, né? e uma por recuperação dessas perdas, mas o que até agora se conseguiu, né, que na luta dos governadores, porque os estados, e o Rio Grande do Sul, de todos os estados, foi o mais atingido, e portanto os municípios gaúchos os mais atingidos, porque nós dependemos do ICMS, o ICMS do estado do Rio Grande do Sul que é repartido nos seus 25% com os municípios. Então, a maior perda, portanto, também para os municípios. Isso vai ser recuperado não a pleno e em 4 anos. Na verdade, a tendência é a gente recuperar, né, em torno de 20%, 25% em 4 anos. Eu perdi 100 em um ano, vou recuperar 20 em 4 anos, ou seja, é uma conta... É irreal. Mas eu diria que aí está assim o otimismo. Mas a gente tem que ser, tá certo, tanta notícia complicada que chega... Mas eu digo assim, o ano que vem tem eleições, um monte de gente vai tentar ser prefeito, né? Que eu quero dizer que a minha experiência é a melhor possível com tudo isso. É um desafio, né? Eu gostei muito de ser prefeito, eu acho que é a melhor... A função mais gratificante, mas também a mais dura, não tenho a menor dúvida, né, é essa de prefeito. Mas não tem, cada vez que abre a porta do gabinete, né, é uma notícia, para não dizer notícia ruim, vou dizer uma notícia complexa, não é? Dificilmente levar uma notícia positiva é abre a porta mas mesmo assim eu acho que é muito bacana, porque ao mesmo tempo a gente consegue com tudo isso, né, fazer entregas, fazer transformações, e isso não tem preço, né? Mas tu perguntavas, né, Dilson, para não deixar sem resposta, a mobilização e tudo mais. É importante lembrar que os nossos prefeitos, a Zona Sul está em Brasília, eu não fui, mas estou lá com eles, participando e com representações da nossa secretaria, a Secretaria de Saúde, participou de uma reunião ontem, quinta-feira, com o Ministério da Saúde e com os prefeitos, justamente porque nós estamos mobilizados. Os prefeitos todos e governadores pela reforma tributária, tentando que ela seja justa e que não seja a reforma, né, que vem se construindo e que prejudica os municípios. É uma oportunidade histórica da gente fazer uma repartição tributária mais justa. A gente não deveria perder essa oportunidade, e muito menos
né, com reflexos negativos sobre os municípios, que é o fim do mundo. Mas também com mobilizações, por exemplo, por uma área prioritária como a da saúde, que nós sentimos o problema e chamamos os prefeitos da região, porque afinal de contas Pelotas é referência de toda uma região, Pelotas, Rio Grande, e eu quero dizer que isso que Pelotas está vivendo não é um problema de Pelotas. Sim, não é uma exclusividade. Os prefeitos estão todos muito preocupados. Então nós chamamos os prefeitos porque num momento em que a área da saúde, como todas as áreas, é atingida, nós precisamos atender uma população regional, a gente tem que encarar esse problema também como um problema regional. E com soluções regionais, a solução não vai se dar só em Pelotas, nós temos que fortalecer a atenção básica nesses demais municípios. Porque a atenção básica, as unidades básicas de saúde estão lá também. Então elas precisam ser mais resolutivas para que a gente aqui possa atender só aquelas pessoas que realmente precisam ou de urgência e emergência ou, né, de serviços de média e alta complexidade. E é para isso que a gente está em Brasília pedindo auxílio para o Ministério, para que a gente possa investir mais em telemedicina, que isso é uma forma, e também para que a gente possa ter mais vagas no programa Mais Médicos, para que os municípios tenham também essa disponibilidade de fortalecer a sua atenção básica. Eu tenho mais 7 minutos aqui para encerrar o primeiro bloco, mas eu vou ser na esteira do que é dito, eu não provoco nada, né? A estratégia sempre foi essa, ouvir, né? Falou agora na saúde, no atendimento da saúde, né? Em saúde, e eu estou lembrando que nós temos novamente, aliás permanentemente, né? Uma hora é um, outra hora é outro, as dificuldades dos hospitais. Santa Casa de Pelotas está tendo mais um momento difícil, ao mesmo tempo em que há uma mobilização positiva pela construção do prédio próprio do Hospital Escola, o FEPEL-EBSER, trazendo uma estrutura, né, e um atendimento pelo Sistema Único de Saúde que deverá ser uma maravilha, eu diria assim, dentro do contexto. Nesse sentido, a sua gestão tem sido lembrada, juntamente com a de outros prefeitos, positivamente, para que isso aconteça. De que maneira os municípios podem efetivamente colaborar com o projeto do Hospital Escola, por exemplo, o FEPEL-EBSER, politicamente falando, já que financeiramente a gente sabe que muito pouco e talvez nem tenha como? Não, na verdade o hospital é federal, né? Federal, as verbas são federais, que aliás é o primo rico da história toda, né? É quem fica com a maior fatia do bolo tributário. Então, o que a gente pode fazer é uma mobilização política, que aliás vem sendo feita nos últimos anos. Eu já estive algumas vezes em Brasília acompanhando a reitora e outras vezes sozinha, tratando desse tema. A gente vê, digamos assim, uma perspectiva mais favorável nesse momento. Eu sei que a reitora está mobilizada com a sua equipe para colocar no PPA, é um PPA, um plano plurianual que está sendo construído do governo, que vai, para as pessoas entenderem, o PPA é tipo a Bíblia, é o plano de governo transformado em lei. Então, pelos próximos 4 anos, começando no ano seguinte, né? Porque o PPA desse ano é o do governo anterior. Então, o PPA 2024-2027, que está sendo construído, e a forma como o governo federal optou por construí-lo é de ouvir as comunidades regionais e tudo mais. Então vai ter uma mobilização na Assembleia Legislativa. Eu sei que a UFPEL já colocou, já cadastrou o novo Hospital Escola no PPA. Vai precisar de apoio, de votação, de apoio político. Vamos aproveitar, se senhora permite? Por favor. A informação trazida aqui justamente pela assessoria é de que já está, como a senhora adiantou aqui, incluído o projeto da sede própria do Hospital Escola na plataforma do PPA participativo do governo federal, tipo consulta popular. E essa proposta, então, de construção pode ser votada. Então, atenção a todos que nos acompanham, né, como prioritária no plano plurianual participativo do governo federal. A votação pode ser feita até o dia 14 de julho no site do governo federal. Então, já está valendo. Está valendo, já está todo mundo podendo ajudar, participar, vai ter uma audiência, né, na Assembleia Legislativa, enfim, e pressionar nos ministérios é uma perspectiva, aumenta, né, vai trazer uma qualidade maior, aumentar o número de leitos, enfim, claro que isso é importante, mas isso não resolve o problema, né, dos hospitais filantrópicos. E hoje os hospitais todos enfrentam dificuldades. O próprio HE, que justamente por ser um hospital vinculado à EBSER, não enfrentava esse tipo de problema, teve um problema com falta de anestesistas
Sim. foi bastante grave, afetou toda uma cadeia de atendimento, porque eles são referência, né, em algumas especialidades, especialmente oncologia, que né, talvez seja prioritária, as pessoas não podem esperar, então foi muito difícil enfrentar isso. Parece que está resolvido, encaminhado uma solução mais definitiva, mas a gente precisa olhar, todos os hospitais estão enfrentando, eu dizia, dificuldades por conta de um contexto novo, não era fácil, né? Agora, o novo contexto no pós-pandemia primeiro, muitas doenças foram represadas pela pandemia, porque as pessoas não puderam ser atendidas naquele momento, porque a prioridade era tratar o Covid. Essas doenças se desenvolveram, quer dizer, e hoje são casos mais graves. Por outro lado, também houve um empobrecimento de uma camada da população que não buscava a saúde pública, né? Tinha convênios, enfim, trabalhava na saúde privada e que agora está demandando. Não é por outra razão, nós ampliamos a atenção básica, ampliamos aqui, primeiro que mudamos a nossa, estou abrindo um parênteses dentro do parênteses, mas enfim, criamos uma nova forma de atendimento, que é o Acolhe Bem nas unidades básicas de saúde, para eliminar as fichas, venda de fichas, gente de madrugada nas filas. Perdão. Agora são todos acolhidos. Alguns são atendidos no dia, porque tem uma triagem que é feita em qualquer serviço de saúde público ou privado. Os mais graves, mais urgentes são atendidos. Outros têm a sua marcação de exame feita, aquele que vai vacinar. Enfim, as pessoas sabem que serão atendidas, talvez não sejam recebidas pelo médico. Isso é o nosso Acolhe Bem. Ele aumentou, com isso, o atendimento nas unidades básicas de saúde aumentou de 22 para 23 em 75%. Pelotas foi 75%, sei que Rio Grande foi 70%, porque, na verdade, as pessoas, não é só porque nós estamos atendendo mais, mas e melhor, não tenho dúvida, embora haja reclamações, porque tem espera, claro, como em serviços privados também, nós estamos atendendo mais e melhor, mas tem muito mais procura também. Sim. Porque muita gente que não era atendida está vindo. Então isso está pressionando os hospitais, inclusive os hospitais privados. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um hospital que surgiu há pouco tempo, que é o Hospital da Unimed, muito qualificado, o que fez com que a Unimed também saísse um pouquinho dos filantrópicos, diminuísse a sua demanda, que era uma entrada de recursos. Então a gente sabe que vai ter um novo hospital privado em Rio Grande, que também vai tirar um pouco de pacientes, porque os filantrópicos se equilibram ali no SUS e no privado. Então a gente está enfrentando um momento especialmente difícil. Eu estive essa semana com a direção da Santa Casa, conversando com a secretária Rita. Nós temos uma proposta da Secretaria de Saúde em relação aos hospitais filantrópicos, ou seja, Beneficência, HU e Santa Casa. Nós temos o HE também, numa outra área, mas enfim. Mas precisamos de recurso. Esse é o grande... É o desafio. Nós vamos ao intervalo comercial e vamos pensar aqui de onde é que a gente vai buscar essa grana. É verdade. O Adilson, que é um administrador, vai pensar agora. Quem sabe na volta já apresente uma solução. O Daniel também, estão aí no dia a dia. Nós voltaremos em seguida então com o segundo bloco desta edição especial de aniversário, 211 anos de Pelotas. Alguém pode pensar, poxa, mas estão falando de problemas. Não, mas é a vida real. E aqui nós estamos celebrando justamente, quem sabe, né? Eu diria que essa é a minha visão imediatamente aqui, celebrar justamente a possibilidade de dialogar, mobilizar as pessoas dentro do possível, buscar soluções, melhor do que não ter saída, né? Exatamente. Então, é a celebração. É o nosso papel, né? É o nosso papel, né? Celebramos sim, mas... E vamos encontrar saídas, e vamos encontrar... isso sempre acontece. Acaba no fim, tudo dá certo. Tudo dá certo. Em seguida de volta.
O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, 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 sim. Os números do Sicredi são assim. Estamos de volta com o segundo bloco deste programa especial da série Zona Sul em Movimento, com a participação da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, em razão do aniversário do município, 211 anos da Princesa do Sul. Me acompanham aqui os jornalistas Daniel Batista e Adilson Cruz. O Daniel, coordenador de redação, o Adilson, editor-chefe. E pelo menos, embora descontraídamente, mas ficou de, no retorno, o Adilson apresentar uma proposta de solução para os problemas. Sou gestor do jornal, né? Eu acho que prefeito, vamos se mobilizar e vamos todos a Brasília, né? Tem um modelo de gestão, não dá para transferir. Vamos usar o veículo para fazer a força, né? Para mudar essa ideia, né? Sim, de quem tem o poder da caneta de mudar, né? Acho que a unir forças, né, prefeito? Também tem isso. Daniel, no dia a dia do jornal, quando chegam essas informações, essas expectativas, assim, é importante contar isso um pouquinho pro pessoal também, como produzir uma matéria que leve uma informação, muitas vezes já sabendo, já tendo conhecimento de que por mais habilidade que tenha o jornalista, por mais dados que ele tenha, a construção de um texto, de uma informação, é um desafio para que as pessoas entendam ou tenham a possibilidade de despertar nelas o interesse pelo tema. Como é que tem sido isso aí? É um desafio, né? Ainda mais para um veículo que não é especializado, não é voltado só para economia, fala de diversos temas. Então, o nosso público é diverso aqui na Zona Sul do estado, né? A gente tem que simplificar ao máximo, né? Desde siglas, o PIB. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto. O que é... Enfim, ICMS, o que isso afeta no dia a dia da população, né? E também o que o gestor é responsável pelo ICMS, né? Como é que isso reflete lá na prateleira do supermercado? Então, o nosso desafio aqui como um veículo regional, um veículo geral, é exatamente esse, né? Fazer com que as pessoas entendam as siglas, os pormenores, o que está em pauta, o que está em discussão lá em Brasília, lá no Palácio Piratini, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, enfim. Um panorama geral. O foco do jornalista em si, né, é fazer com que as pessoas entendam, compreendam a informação da melhor forma possível. Tens incomodado muito os prefeitos da região em busca de informação? A gente incomoda. Eu vou te poupar aqui, não vou me referir, né, porque... Não, então os prefeitos da região... Eu não tenho o quê? Os prefeitos da região e tal, e têm conseguido essas informações com celeridade, ou muitos têm preocupação em revelar dados e posições, justamente porque entendem que assim sempre uma repercussão ou a possibilidade
de uma repercussão muito grande sobre tudo que dizem. Não somente eu, como nossa equipe também, né? Nos 16 municípios de abrangência do jornal, a gente incomoda um pouco para entender um pouco mais sobre os investimentos, sobre os gastos que são feitos, enfim, a repercussão como aqui o censo, né, que foi divulgado, o que isso afeta nos municípios, né, em nível local, a redução da população em 18 mil habitantes aqui na Zona Sul, o que isso vai impactar no FPM, né, no Fundo de Participação dos Municípios, enfim, a gente sempre tenta buscar o outro lado também, né? Vou aproveitar esse gancho aí, mas nesse segundo bloco aqui, eu havia comentado no início, prefeito, só fica à vontade para a gente falar um pouco, sim, em razão também, obviamente, motivados, né, pelo aniversário, mas o que seriam os presentes, as entregas que a senhora poderá fazer, se lembrar agora, obviamente, de algum detalhe, ou gostaria de fazer, ou se não entregar agora, vai poder entregar, digamos, até o final do ano, porque nem sempre os presentes chegam no dia do aniversário, então nós vamos também considerar essa hipótese. Ainda mais na gestão pública, né? Seu tempo particular. Eu acho que a gente estava comentando aqui, né, que o primeiro bloco foi um pouco das notícias mais duras, né, mais complexas, mais proposta difíceis. do Adilson, eu não queria, eu deixar claro que Mas assim, a gente não tem só problemas, né, gente, no município. A gente tem muito trabalho e isso gera também entregas, como a gente vem fazendo, né, nos últimos tempos. Muitas entregas, muitas requalificações de espaços públicos, de vias, né, pavimentação. A mais recente delas é esta novidade que a população está aplaudindo muito, que é a iluminação pública, né? Nós estamos, como eu me comprometi desde que a COSIP foi aprovada, de iluminar a cidade, né? Colocar LED em absolutamente toda a cidade. Nós vamos fazer isso, iniciando pelos bairros, e já fizemos na Vila Princesa, já fizemos na Sanga Funda, Santa Terezinha, lá no Navegantes, lá no Barro Duro, Fragata aqui, a Duque de Caxias. Sim, a Duque de Caxias, algumas avenidas já. Estamos e vamos chegar à cidade inteira, né, um compromisso assumido, e é impressionante. Eu tenho visitado algumas dessas regiões, as pessoas vêm falar conosco agradecendo e dizendo de como ficaram impressionadas com o efeito. Mas tem qualidade mesmo, que é inegável. Porque isso transforma, mudança, né? A iluminação transforma a vida naquela localidade, o cotidiano, aquela coisa de chegar em casa num outro ambiente, um ambiente qualificado, seguro, muito mais seguro, que convidativo, né, no verão, é certo que as pessoas vão estar mais nas ruas, e quando as famílias ocupam as ruas, a segurança também aparece muito mais, porque a violência se esconde, né, a violência gosta da escuridão. Né, e o que a gente está trazendo é a iluminação, é claridade, né, então acho que isso é super importante. Nós temos outras entregas importantes, a principal delas não vai ser esse ano ainda, vai ser nos 200, espero que até o fim do ano dos 212, no ano que vem, que é o hospital, o novo hospital de pronto-socorro, Hospital Regional de Pronto-Socorro, um prédio maravilhoso que está sendo construído com muito zelo, né, e está ficando muito boa a obra. É um enorme desafio também. Né? Não precisamos entrar no item, mas só para não perder a oportunidade. O modelo de gestão será o mesmo? Ou junto com a obra vem uma nova proposta de gestão? A gente está estudando o novo modelo de gestão. Eu imagino que a gente precise terceirizar para poder manter uma qualidade. Assim. Eu vi algo a respeito, por isso eu estou perguntando se o modelo de gestão... A tendência vai ser como mais ou menos funciona a UPA, que deu certo, né? Deu certo. A população, claro que às vezes reclama de gente mas, demais, geral, mas em termos de gestão está funcionando. E desonera um pouco o poder público, que repassa a gente repassa o dinheiro e tem que fiscalizar. Cobra. É muito mais simples isso do que a gente tem que gerir no dia a dia, sempre com os entraves burocráticos do poder público, né? Então, mas a gente está sendo estudado, assim como a questão da compra de equipamentos. Nós estamos trabalhando para ter uma consultoria que vai nos ajudar muito, não só a fazer a implantação, a constituir, né, o novo pronto-socorro, como também a organizar como é que ele vai funcionar na relação com os outros hospitais, porque isso tem um impacto nas relações com todos os hospitais, até porque ele vai ser um hospital de pronto-socorro, então vai ter algumas terminações, assim, a gente vai conseguir receber pacientes lá que vão ficar até ter alta no pronto-socorro. Internados, né? Então, tudo isso é bem complexo, mas nós estamos trabalhando, espero
né, que a gente consiga entregar tudo certinho até o final do nosso mandato. Essa vai ser a principal meta de governo? Na área da saúde é uma das principais, é a principal entrega na área da saúde, né? Do governo. Mas essa outra entrega de conseguir superar o momento, né, deixar as coisas equilibradas, isso é muito importante, porque é isso que faz o dia a dia da população. O atendimento ali, eu preciso de exame, eu preciso de uma cirurgia, a gente precisa realinhar isso. Estamos também trabalhando, mas como eu disse, essa área a gente precisa buscar recursos, estamos batendo nas portas aí. Bom, vamos ter uma entrega no ano que vem, aliás, nesse ano dos 2011, então, dos 2023, 211 anos. É muito presente, muito presente. E na área do saneamento, né, 2 presentes do SANEP, que é a ETA e a ET. Né? A ETA São Gonçalo da cidade de Pelotas. E a ET Novo Mundo são, né, 2 grandes presentes, importantíssimos. A ET vai nos colocar, hoje nós só tratamos... terrível esse dado, 18% do esgoto que produzimos e vamos passar a tratar 40%. Ainda muito abaixo do que nos determina o marco do saneamento, lá para 2033, estamos chegando a 90%, mas vamos mais do que dobrar, vou ter esse orgulho de entregar uma cidade, né, tratando mais do que o dobro do que tratava antes. E precisamos discutir, né, saneamento, porque nós estamos num momento de definição para atender o marco regulatório, né? Ou a gente regionaliza, que é a proposta lá do Estado, e regionalizar, como nós somos um município grande, um município âncora, provavelmente nós vamos sustentar os demais, e isso implica uma concessão, uma privatização, concessão, ou nós vamos dizer não regionalizamos, vamos seguir sozinhos, mas nós temos que cumprir o marco. Então nós precisamos de recursos, e a gente está apostando numa alocação de ativos, é um debate que nós estamos começando a ter já né, com os vereadores, mas acho bem possível, temos uma proposta que para de pé. Eu não quero atrapalhar, mas em cada item, assim, quando surgir algo, por exemplo, só uma pincelada, dentro desse cenário aí, dessa coisa que a gente não sabe exatamente como vai ser resolvida, a ETA vai agora, tipo assim, temos todas as condições agora para dizer, não, nós estamos agora, vamos fazer uma caminhada até a conclusão da obra, vai entrar em funcionamento, independente do modelo que teremos mais adiante. Vai entrar, sim. Outro dia eu publiquei até uma foto dela noturna, linda, que tá... Não, a ETA tá... o maior milagre, né, do governo é conseguir chegar ao fim dessa ETA, porque a gente passou por todos os... Por isso que eu sou um otimista. Sim. Todos os percalços possíveis e imagináveis, e mais de um momento eu pensei, vamos perder o recurso, não vamos conseguir. Mas no Rio Grande do Sul é tranquilo, as razões mais diversas, né, para o projeto, bom, enfim, não vou entrar em detalhes, porque foram superados. E nós vamos entregar a ETA, sim, até o final do ano, que nos dá uma vantagem aí competitiva, né? Porque isso é água, né? Por 30 anos temos água, claro, e depois ela pode ser ampliada, quer dizer, a gente fala em 30 anos porque ela tem uma estrutura, mas tem capacidade tem capacidade de ser ampliada, então o SANEP ainda tem que fazer umas intervenções. Paulo, resolve o problema definitivo? A gente definitivo, teremos 30 anos, como eu digo, mas sim, esse problema de falta... Mais de 30 anos não te preocupa, porque a ETA Santa Bárbara, a ETA Santa Bárbara não vai deixar de existir. Sim, ela vai. Então, o que hoje sustenta toda a cidade, não é toda a cidade, porque tem nas demais, mas o que eu quero dizer é que uma boa parte do que a Santa Bárbara sustentava vai ser sustentado pela São Gonçalo, e a gente vai poder então distribuir essa água de forma muito suave mais... esse desafio do exatamente, né? certo? Acho que esse problema da falta d'água nós que não afeta teremos... muito, que a gente recorrentemente a gente recebe aqui no jornal, a questão do próprio Laranjal. Claro. Essa melhora aqui que chega o bairro, né? O SANEP concluiu, não concluiu porque a gente ainda não entregou, mas praticamente está concluído o novo reservatório lá do Barro Duro, que vai ser bem importante também para aquela região. E claro, depois nós temos ainda o desafio de continuar trocando redes de água. A gente vem fazendo essa troca, né? Porque em alguns lugares o problema é a rede muito precária, muito antiga, mas o SANEP já vem... No meu primeiro mandato a gente fez muitas
mudanças de rede. Muito tempo sem fazer nada, né, Paula? Muito tempo. Sem mexer nisso. Muito, bom lembrar, bem lembrado. Por quê? Porque a gente não tinha a taxa, a taxa do lixo. Não tínhamos a taxa do lixo, que foi super antipática, o pessoal, né, não gostou, e é compreensível, ninguém gosta de ter mais um tributo a pagar, mas foi a taxa de lixo que permitiu que o SANEP pudesse sair do vermelho e ter recurso para investir em água e esgoto. O que se fazia antes? A tarifa de água e esgoto sustentava o lixo, que é caríssimo. E com isso não sobrava dinheiro, zero de investimento. Agora nós temos uma taxa do lixo que sustenta... Tem uma reserva que consegue reinvestir. Exatamente, a questão dos resíduos sólidos. E o que a gente faz com a tarifa de água e esgoto? Reinveste na rede. Então isso foi super importante. Bom, e obras, né? Temos obras ali, além da iluminação pública, a gente tem, a Ferreira Viana vai ser requalificada, repavimentada. Nós conseguimos esse recurso do BRDE, a Francisco Carúcio vai ser requalificada, a Herbert Adler lá no Distrito Industrial, que é uma rua importantíssima, porque as indústrias estão ali, e é terrível. Vamos Teatro começar 7 de Abril. Teatro 7 de Abril, o Teatro 7 de Abril é outro presente para Como Pelotas. É que está? Na verdade, o IFAM, né, que deveria botar todo o recurso no último governo, a última etapa, que era a implantação propriamente, né, do teatro com os seus equipamentos todos, eles saíram fora. Né? Então a gente está com o teatro praticamente pronto, falta as cadeiras, a cortina, os equipamentos que são importantes, mas não são fundamentais, porque isso a gente pode locar, mas iluminação e tal, e a parte de ar-condicionado, né, tem um nome técnico para isso, que eu sempre esqueço. Enfim, que é bastante cara. O que nós fizemos? Não ficamos parados. Fizemos um projeto, apresentamos para a LIC e aprovamos, e conseguimos um parceiro, que é a Equatorial, que vai botar o recurso, que vai nos permitir, então, aí ficar com alguns detalhes. Eu já tive lá no IFAM também, acho que virá recurso, a gente tem expectativa que o IFAM põe os recursos, como estava combinado lá desde o início, para esses últimos detalhes. Final desse e com ano? isso a gente teria o teatro de volta até o final do ano. Até o final do ano também. Tem um outro item aqui que é parque. Eu vou abrir só um parênteses que eu até comentei com uma pessoa que a prefeitura está aqui no programa. Prefeita, a nossa avenida que sai no Governaço lá, Cidade de Lisboa. Cidade de Lisboa, pro lado de cá. Como é que ficou aquela história lá? A Cidade de Lisboa, nós tivemos um problema, tem umas obras que são assim, tem uma caveira de boi enterrada e vai... Né, quando tu acha que vai sair, dar um probleminha no Aeta, foi um pouco isso, né, já superou. E lá, a Cidade de Lisboa... iniciou bem, né? Iniciou, aí lá atrás, estávamos no Cadim, por conta do que vinha o recurso do Estado, não podíamos, por quê? Por causa da dívida com a CE, ainda com a CE, que eu levei todo o meu mandato lutando e consegui. A gente já fez um acordo, está pagando a dívida, não estamos mais no Cadim por isso. Mas aí o recurso já não era mais suficiente, luta com o Estado para conseguir mais. Bom, agora veio o recurso, tinha um projeto lá no meio, começamos a fazer a obra e aí tinha uma rede de água e de esgoto que não estava prevista, não estava no desenho, porque isso aí é muito... As plantas originais, elas não são plenamente confiáveis. E claro, isso não estava no orçamento. Nós estamos numa situação difícil, mas eu estou negociando com o SANEP e a Secretaria de Planejamento e Gestão está também buscando alternativas. Nós faremos, quero dizer para a população que não vou perder esse recurso de novo, de jeito nenhum. Nós vamos entregar a República do Líbano, a Avenida Cidade de Lisboa, é da BR em direção a Duque de Caxias. O outro lado é outro desafio que vai ficar para outro governante. Vai duplicar, né? Que é a questão da duplicação, porque é uma entrada da cidade. Exatamente. Né? A entrada acho que é a última que faltava. Faltava, né? De acesso à cidade. Então é por isso que a gente conseguiu, inclusive, porque todas elas estão... O recurso da Metroplan, porque dizia respeito à relação na viária com outros municípios, é uma entrada da cidade. E foi toda a requalificação da BR-116, ali foi muito estruturante. Sim, ali, merecendo. E ali merecia essa entrada da cidade, que é uma das principais também de Pelotas. Sim, ali, sem né? dúvida.
Não, vai ficar, Bom, vai nesse ficar espaço bonito. dos presentes que estão chegando, né, ou que virão mais adiante, o que é que poderá ocorrer quanto a possíveis ou já destinadas e que estão em negociação emendas parlamentares? Temos algo para receber, algo prometido, algo negociado? Sim, nós temos um deputado federal, Sim. né, muito ativo, o deputado Daniel Tserziak, um grande parceiro do município, que já botou mais de 30 milhões de reais Sim. no seu primeiro mandato e segue próximo a nós, então virão novas emendas. Eu não posso anunciar ele que anunciará as suas emendas, não posso Mas fazer tá. isso. Sim, mas existem... Sim, e além disso, agora temos um novo deputado federal, além do Afonso Rã, que já estava e também olha para Pelotas com carinho. Temos o Alexandre Demeyer aqui do lado, de Rio Grande. E aí sempre pingam algumas outras emendas, né, menores e tal, de outros deputados, mas vão vindo, né? Enfim, é um sistema que eu critico bastante, porque... Sim. Enfim, na verdade, esse recurso, né, de emendas é nosso, É do cidadão. É né? do cidadão, é dos tributos do cidadão. E ele vem conforme a vontade do deputado. Né? Se o deputado Daniel não quisesse botar aqui, quisesse botar, Um outro sei lá, em Cachoeirinha ou em Erechim, ele poderia. Claro, perderia votos, é outra questão, mas... Mas a legislação não impede isso, Exatamente. né? Então, claro, temos um deputado comprometido, normalmente temos, mas assim, com as suas prioridades, com o seu olhar sobre a cidade, quando... isso é um vício do sistema, né? Um sistema que está relacionado com esse sistema tributário, com tudo isso. Eu sou bastante crítica, mas como eu não posso mudar, a não ser criticar o sistema, mas a gente tem que aprender a viver com ele. Então, bater nas portas, apresentar os projetos. Eu digo sempre para os deputados, né, o que a gente vende aqui é capacidade de executar. A gente tem bons projetos, inclusive cada vez mais. A ETA, por exemplo, não foi um projeto nosso. A gente não tem capacidade técnica. Agora o SANEP já tem mais, mas eu digo, antes a gente, cada vez que terceirizava projetos, acabava tendo problemas. Nós agora temos uma equipe que ao longo do tempo foi aprendendo e faz projetos muito bem feitos, que não costumam dar problema. Tem capacidade de buscar recurso, de fiscalizar a obra, fazemos licitações ágeis, temos uma estrutura de licitação própria para obras, lá na Secretaria de Planejamento e Gestão. E isso é bom para os deputados, porque quando eles designam uma emenda, eles querem que muitos municípios perdem as emendas porque não conseguem executar, não conseguem fazer o projeto, não conseguem executar a obra. Volta. E aí o dinheiro volta. Então, isso eu ofereço, digo, como chamariz para os deputados aqui, a obra vai acontecer. E como de fato tem acontecido. Cada vez que o deputado Daniel vem a Pelotas, a gente entrega várias, são várias. A gente tem uma agora para entregar na Zona Norte, uma lá no Fragata, e assim vai, né, de pavimentação. Fora outras emendas na habitação, na cultura que ele tem colocado. A gestão Paula, né, foi uma das que mais fez obras, assim, em termos de infraestrutura da cidade, viária para a cidade, que a cidade vinha muito precária, né, nesse sentido, e desde o governo Eduardo, né, mas mais na tua gestão, mais tempo de governo, que foi o que mais investiu em reestruturação da cidade. Muitas vezes também no sentido de dar uma visibilidade melhor para a cidade e atrair investimento, né, Paula? Atrair outros tipos de investimento por questão tanto do turismo quanto da infraestrutura, novos empreiteiros e tudo mais, gerando emprego, né, e renda dentro da comunidade. Na verdade, a população costuma muito cobrar dos gestores isso. Precisamos de emprego, de indústria, de emprego e renda. Só que o poder público não tem uma varinha de condão para gerar emprego, não é a sua função. E nem o poder para pegar um empresário e dizer, faz isso aqui, não pode impor isso. Porque a gente precisa criar condições atrativas, criar um ambiente que seja interessante para os negócios, atrativo. E isso passa por várias questões. Uma delas é a infraestrutura. Uma cidade precária, como era Pelotas, não atrai investimentos. Realmente agora a gente vai botar lá a pavimentação na Herbert Adler, que é uma rua em pleno distrito industrial que vivia esburacada, o problema de drenagem seríssimo, inclusive boa parte da obra é drenagem, o pavimento é o de menos. Mas a localização dela e a drenagem agora vai ficar uma rua perfeita, com asfalto, é importante. Isso eu não estou gerando emprego, mas eu estou criando condições para atrair de novos empresários. É uma cidade violenta, né, com mortes, com homicídios em alta, com roubos, né, a comércio, roubos a pedestres.
em alta, também não atrai. A gente, né, criou o Pacto Pelotas pela Paz, que vem reduzindo os índices de criminalidade, né, cada vez mais. A questão da água, né? Água, que é água e energia, né? Exatamente. Então, a infraestrutura, que entra água e energia, entra nisso também, né? Segurança e qualidade de vida também. Porque as pessoas, quando vem uma empresa, uma indústria, enfim, os seus executivos vão trabalhar, precisa ter uma rede de educação de acordo, né, que a gente tem uma rede qualificada, uma rede de saúde, nós temos que ter eventos culturais, temos que ter cultura, né, criar ambientes públicos que sejam agradáveis. A gente tem investido muito em ambientes, em espaços públicos mais qualificados, praças, parques, o Laranjal, enfim, menos do que nós gostaríamos, né, porque tudo isso depende de orçamento, mas temos feito muito. E agora temos essa prioridade, né, de construir a cidade das crianças, que eu acho que é uma virada de chave super importante e que vai projetar Pelotas e trazer junto com isso qualidade de vida, porque tu vai construir uma cidade boa para as crianças, ela é boa para todo mundo. Esse papo está previsto para o último bloco agora. Está na agenda. Bom, nós retornaremos em seguida então para o terceiro e último bloco dessa conversa, né, descontraída, informal aqui, motivada pelo aniversário de Pelotas, 211 anos, e também com algumas informações sobre atividades da Associação Comercial de Pelotas nas comemorações dos seus 150 anos. Em seguida estaremos de volta. De uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nem o número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, 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 sim. Os números do Sicredi são assim. Retornamos para o terceiro e último bloco desta edição especial de aniversário, 211 anos de Pelotas, com a participação da prefeita Paula Mascarenhas. Nós aqui temos o patrocínio de Sicredi e a Associação Comercial de Pelotas e o apoio de Ozirnet.
Se me permitem aqui, eu vou só fazer referência ao dia 14 de julho, que é um jantar dos homenageados da Associação Comercial de Pelotas. Nós estaremos naturalmente lá prestigiando, ocasião em que serão destacados, né, agraciados com os títulos que a instituição entrega, o empresário José Francisco Gonçalves Ruivo, da empresa Biscoitos Zezé, escolhido comerciante do ano, os hotéis Jacques Georges, que recebem o mérito em serviços, e o Instituto de Menores Dom Antônio Zátera, né, o INDAS, como instituição amiga de Pelotas deste ano. A partir das 20 horas no Clube Brilhante, informações no site da Associação Comercial de Pelotas, né? Então é só ir lá conferir, né, se desejarem participar. Lembrando também que na próxima terça-feira, 11 de julho, teremos aqui a participação aí no programa ao vivo de terça-feira, o CDL, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, repercutindo, por exemplo, os resultados da última edição da Fena Doce. E no dia 18 de julho, a equipe da Cooperativa Sicredi, falando também suas atividades em toda a região. Aos pouquinhos estamos indo, né? Certo? Certo. Tá contente? Estamos felizes, sempre felizes. Sempre feliz? Sempre felizes. É bom dizer que não é verdade. Às vezes chega aqui, ele tá meio cara amarrada. Tem alguns dias assim também, não? Chega na prefeitura sério, alguém pergunta o que foi, prefeita. Isso não é nada, apenas estou pensando aqui em algumas coisas. Tem isso ou não? Não, nós somos humanos, né? A gente... Tem dias mais pesados, né, prefeito? Tem dias mais leves, né? Mais pesados, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de chegar na prefeitura e, enfim, ser recebida ali pela equipe de gabinete. Qual hora que a prefeita chega na prefeitura? Eu, na verdade, eu acordo às 6 da manhã, começo a trabalhar às 6 da manhã no WhatsApp. Como é que é a rotina da prefeita? Só abrir um parênteses. Acorda às 6 da manhã. 6 da manhã. Tem que tomar cuidado com essas respostas. Acorda às 6, sai da cama às 7h30, um café às 8h30. Aí eu leio os jornais no WhatsApp às 6 horas. Porque a gente nunca... Eu aprendi com o Bernardo, né? A gente pode ser surpreendido. Não pode sair sem ter lido o jornal, porque daqui a pouco te liga alguém, um jornalista, e tal coisa, sei lá. Houve um terremoto e tu não está sabendo. Pode acontecer. Ter as principais informações do dia. Então, e aí, normalmente eu faço uma atividade física. Tipo, 6h30, eu chego na academia, faço uma atividade física até umas 7 e pouco, 7h30, e volto. Caminho com os cachorros, dou comida para os cachorros, e me preparo e chego na prefeitura. Então, eu não chego cedíssimo na prefeitura, embora a minha atividade comece cedo, mas chego... em torno de 9 horas, 9 e pouco. Já encontra a prefeita. E aí depois não tem... O problema do prefeito é que ele é 24 horas, né? E ainda mais com WhatsApp. Eu imagino que antigamente... não. É diferente. Quando o prefeito chegava em casa, se acontecesse alguma coisa, ligavam por telefone e tal, mas... Hoje a gente chega em casa, minha família se ressente, porque eu acabo... Como eu passei o dia inteiro na função, ali aí eu pego o celular e tá cheio de demandas, de informações. Aí eu preciso, se eu não responder um dia, no outro dia eu vou ter um dobro. Então, sabe? Então nas campanhas eleitorais, sim, em campanha, a gente não tem tempo, algumas ficaram represadas, eu não consigo. Então todos os dias eu preciso, e aí tu perde, dependendo dos assuntos, perde uma hora, mais de uma hora só na resposta. Tem que ter uma equipezinha para distribuir, porque não tem como, fica imaginando. Assim, o meu Instagram e o meu WhatsApp sou eu que cuido. Sou eu que cuido. Então as pessoas perguntam até, porque eu recebo o WhatsApp de todo mundo, né? Acho que meu celular é a coisa mais conhecida de Pelotas, então gente dos bairros... Aqui, prefeito quebrou o banco aqui da parada de ônibus. Eu pego aquilo e encaminho imediatamente para o secretário de trânsito. Já assim faz vai. Mas então as pessoas até... É a prefeita mesmo que está falando? Eu digo, sim, sou eu. Porque a maioria pensa que é um assessor que está falando. Com a foto é um robô? É um robô? Então o Instagram também não consigo ter ele assim alinhadinho. Vou ter que acabar abrindo mão disso. Administrando muito bem, eu não consigo administrar o meu. E a agenda, bom, tem uma agenda pré-definida, né? Sim. Por isso a agenda muda toda hora, ela tem mudanças ou não? Às vezes sim. Ontem, por exemplo, eu decidi, na sexta, a Santa Casa se confirmou. Eu estava viajando quando o meu gabinete conseguiu marcar, junto com a Santa Casa, essa reunião lá em Porto Alegre. Em princípio eu não iria. Aí eu conversei com eles, disse, prefeito, seria importante. Eu também achei que sim, então eu acabei mudando a agenda de segunda. Tive que cancelar toda a agenda que fui a Porto Alegre. Às vezes acontece.
pensei em ir, porque aí tinha a FNP pressionando para a gente estar lá, pensei em ir a Brasília, teria que cancelar, por exemplo, hoje não estaria aqui com vocês pela segunda vez, eu já tive que cancelar uma vez, né? Enfim, a gente acaba tendo que fazer algumas alterações, mas normalmente eu sigo a agenda, porque senão, cada vez que a gente altera dia... Muda toda ela, né? Acumula lá. E volta para casa que hora? Aí isso é variado. Às vezes nem volto, às vezes eu só volto para dormir, assim. Né? Então tem alguns dias como hoje é aniversário da cidade, hoje tem o evento da Câmara de Vereadores, de homenagens, eu pretendo estar lá, tem toda a tarde de atividades, então hoje eu não volto, vou voltar só para dormir, né? Então, Daniel Batista, nosso coordenador de redação, a questão sobre a cidade pensada a partir de um olhar para as crianças, enfim, toda essa questão conceitual que é. Fica à vontade. Vamos lá, então. O lançamento do programa foi na Fenadoce, né? Com um público de crianças de escolas municipais, né? Escolas do município, momento ali que elas puderam também efetuar as primeiras propostas, né? A proposta do programa é bem essa participação direta das crianças, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho o panorama geral, né? Para quem está nos assistindo entender de fato o que é o Cidade das Crianças, quais recursos estão previstos, o que está previsto, obras, enfim. Certo. Bom, na verdade isso foi, como eu disse para vocês, uma virada de chave, Daniel. Obviamente, a boa parte das políticas públicas municipais lida com criança, né? A gente tem a educação, a saúde, cuida da saúde materno-infantil, mas nós participamos, a partir de 2020, a gente conheceu o Urban 95, que é um projeto que justamente financiado pela Fundação Holandesa Bernard Van Leer, que promove essa visão sobre a cidade para que se transforme a cidade num ambiente acolhedor e estimulante para as crianças de 95 centímetros, daí o nome, Urban 95, que são crianças de mais ou menos 3 anos. Para que a gente se dê conta que há crianças andando pela cidade, há mães com bebês que às vezes precisam mudar o seu bebê, tem que ter locais para isso. A descarga dos ônibus dá direto no nariz das crianças, né? Quer dizer, a gente tem que repensar algumas coisas. E também a cidade tem que ser lúdica, ela tem que ser estimulante. E nós fomos convidados por conta do Pacto Pelotas pela Paz, que nos colocou alguns dos nossos projetos de prevenção à violência que lidavam com crianças em evidência. Nós fomos lá, fiquei muito impressionada com o Urban, fui com a secretária, que nem era na época secretária, Carmen Vera Roig. E depois eu fui a Harvard, convidada também pela Fundação Bernard Van Leer. Eu e outros gestores brasileiros. E lá foi impressionante. Assim, aí teve uma semana de curso com especialistas para entender assim, a importância da primeira infância na vida das pessoas, dos indivíduos. Quer dizer, o que tu vives até ali nos primeiros anos, até os 4, 5 anos, aquilo é fundamental para a definição de quem tu serás, porque se uma criança que é amada, tem alimento, mora numa casa, uma estrutura razoável, com uma estrutura familiar de afeto, que tem estímulo, que tem uma escola que a estimule, depois que a família já estimule, é uma pessoa que vai se desenvolver com muito mais capacidades, com mais autoestima, com mais segurança. Já uma criança, independente do que ela depois tenha que enfrentar, já uma criança que nos primeiros anos de vida sofra violência, abuso, precariedade, essa criança vai, mesmo que a vida dela a partir dos 6, 7 anos mude, ela vai levar aquilo dentro dela com muito mais dificuldade. Como eu acho que a missão do gestor público municipal aliás de todo gestor público, mas é tentar fazer a vida das pessoas melhor, tentar criar condições para que as pessoas possam se realizar mais. A gente não tem, qualquer coisa que se faça que atinja os adultos é menos importante do que tu garantires esses primeiros anos de vida da forma como devem ser. Claro que isso é grandioso, né? A gente conseguir chegar a todas as famílias, a todas as crianças, mas nós vamos tentar. A gente tem um projeto que chama Cada Jovem Conta, um projeto de prevenção à violência, né? Que é justamente isso. Cada criança conta também. Nós vamos tentar ir buscar cada uma das crianças. A gente precisa, com isso, desenvolver inúmeras políticas públicas. A habitação é uma delas, né? Fundamental.
a saúde, então a gente tem o fortalecimento dessas políticas, que nós vamos, então os orçamentos, o pessoal pergunta muito de orçamento, não tem um orçamento específico pro Pelotas Cidade das Crianças, mas tem um orçamento na saúde, na educação, em todas as secretarias, e todos os secretários sabem que a prioridade, a partir de agora, não de agora, já definido há 1 ano pelo menos, são as crianças. Então nós vamos fortalecer as políticas públicas que venham a ter impacto na primeira infância. E vamos criar algumas coisas novas, como o Comitê das Crianças, para ouvi-las mesmo, ouvi-las de verdade, porque as crianças sabem o que querem. Elas sabem dizer o que querem. Tá? A gente tem que saber ouvi-las. Muitas vezes a gente não sabe ouvir. Mas elas colocam suas informações muito claras. Elas fizeram um desenho, os desenhos, um livro de desenhos do Pacto. Como é que é uma cidade segura? Uma cidade... Vocês não têm ideia, aquilo ali é um compêndio de segurança pública. Tudo que a gente fala, os estudiosos falam, está ali, em desenhos infantis. É um negócio impressionante e comovedor até. Bom, então nós vamos fazer o Comitê das Crianças, deve até agosto estar implantado, e nós estamos olhando muito para a cidade. A gente já criou o primeiro parque naturalizado lá na Bom Jesus, que quer dizer, uma praça, em vez de ser essa pracinha convencional, que normalmente sofre com as ações do tempo e do vandalismo, e não é estimulante, quer dizer, as crianças gostam, mas é diferente. Aquele parque, as crianças olham para ele e brilham os olhos, porque é uma coisa diferente. São madeiras, são tocos, é um negócio que eles não sabem bem para que serve, e aí eles vão explorar, e tem a ver com isso, com liberdade, com curiosidade, com estímulo à inteligência, estímulo à criatividade, uma coisa de risco. Criança, como é que a gente cresce? A gente tem que se arriscar, a gente tem que aprender a correr riscos. A criança que é super protegida e não corre riscos, ela vai ser um adulto inseguro, que não sabe medir o perigo. Então, tudo isso faz parte do amadurecimento, né? do crescimento, crescer brincando. E aí a gente está levando isso também para as escolas de educação infantil, para os pátios naturalizados. Foi o que eu tive lá na Holanda, visitando, conhecendo. Lá já está introjetado na cultura, lá em Roterdã. E a gente quer levar também aqui, para também entrar na educação, porque isso pressupõe efetivamente, talvez a área mais importante seja da educação, uma transformação, quase que uma revolução na educação, para que as crianças possam aprender brincando, aprender em liberdade. Claro, depois na educação, no ensino fundamental, tem conteúdos, mas que eles têm que ser repassados de uma forma muito mais interessante para as crianças, muito mais lúdica. E isso é um processo, a gente vai fazer a nossa parte esses 18 meses que me cabem aí, mas eu quero deixar uma marca e uma semente aí para que possa florescer, porque eu tenho muita convicção de que se a gente entrar continuar construindo algo assim, os benefícios vão vir para todos. É o cidadão do são futuro, benefícios na saúde, são benefícios no urbanismo, são benefícios na educação, são benefícios sobre as pessoas. Benefícios são investimentos que vão impactar diretamente nas pessoas, no que elas serão. E aí a gente impacta indiretamente a sociedade. A gente está criando uma nova sociedade. Eu sei que pode parecer um negócio distante, mas não é, porque isso diz respeito ao nosso dia a dia e construir esses parques naturalizados ouvindo as comunidades. A gente vai trabalhar muito no Farroupilha, porque esse é outro presente da cidade, um dos maiores investimentos deste mandato é o PAC Farroupilha, que finalmente está acontecendo, né? A gente vai ter uma transformação urbana naquela região da cidade, com construção de casas populares, mas também a infraestrutura que estava faltando. Vai ter um parque, a gente está construindo assim e vai chamar as pessoas para ajudarem, né? Como aconteceu lá na Bom Jesus. Então é toda uma nova visão de participação popular também na construção da cidade, né? E aí o cuidado com as coisas também fica... um dos nossos problemas é o vandalismo. Quando as pessoas constroem junto, elas se sentem donas, né? Elas fazem a parte elas delas cuidam, também, cuidar, né? É o que a gente tem visto lá no nosso primeiro parque, lá na Bom Jesus. Então é muito... É ousado, é um projeto ousado, mas ele é encantador. Em nível de país, tem alguma outra iniciativa nesse sentido ou é pioneiro? Não. O município mais adiantado, talvez um dos mais adiantados, seja Jundiaí, que inclusive liderou agora a implantação, na criação da Rede Brasileira de Cidades das Crianças. Nós já fazemos parte. Boa Vista também se destacou bastante. Tem várias cidades, Fortaleza está trabalhando muito, Mogi das Cruzes,
Tem várias ideias. Aqui no Rio Grande do Sul, algumas já começam também. Aqui também já Trabalhar tem algumas... canoas, tem participado de reuniões. Mas no Rio Grande do Sul, nós somos, Pelotas é que está mais envolvida e mais adiantada nisso aí. Agora, no Brasil, tem algumas outras, como Jundiaí e Boa Vista, que são inclusive uma inspiração para nós. Agora nós vamos de novo a Jundiaí em setembro. Esses modelos estão... A gente trabalha muito com trocas, né? Então estou indo com a secretária de Educação, a coordenadora do Pacto, a secretária de Gestão da Cidade, nós vamos a Jundiaí para, nesse encontro da rede, agora da Rede Urban em setembro, para fortalecer, né? Fortalecer essas convicções, aprender, trocar experiências, enfim. Tem algum setor, algum ministério que daqui a pouco será buscado naturalmente, automaticamente, para conciliar as políticas existentes ou não, no sentido de viabilizar alguma coisa, porque o recurso vai ser necessário sim em algum momento. Claro, a gente precisa de recursos. Então vai ter que linkar isso com alguma... O próprio Estado algum também. movimento, justo. É que o que eu disse é que os recursos, eles, por exemplo, se a gente vai fazer uma praça, o recurso agora vai ser uma praça naturalizada, assim vai, né? É que aí é de longo prazo, né? Mas o que nós vamos bater nas portas, sim, dos ministérios da educação, da saúde, dos direitos humanos. Eu quero muito, já tive conversando, eu sou vice-presidente de direitos humanos da Frente Nacional de Prefeitos, tive conversando com o ministro Silvio Almeida, que é uma pessoa extraordinária também, e ele falando um pouco sobre isso, ele gostou da ideia, porque direitos humanos a gente fica muito falando sempre das minorias e tudo mais, que obviamente fazem parte dessa temática, mas é muito mais do que isso. Muito além, né? Direito humano é direito de viver bem, de nascer bem, uma criança de se desenvolver de forma segura e com os estímulos corretos. Então vamos bater nessas portas, e também no governo do Estado. O responsável, uma das prioridades do Estado é a primeira infância. O responsável é o vice-governador Gabriel Souza. Ontem conversei com ele sobre isso. Ele está indo a Harvard, convidado também. Vai fazer o mesmo curso que eu fiz. Eu tenho certeza que ele vai voltar diferente. Então eu já disse para ele que tu vais voltar e eu quero marcar uma reunião contigo na volta também. Mas ele já está imbuído disso, né? Mas eu sei que a gente lá é tocado por uma varinha, assim. Tem toda uma mágica, né? Então a gente também acho que pode fazer parcerias com o Estado. E eu ia te perguntar também, prefeita, em relação a esse projeto, tem apoio de todos os segmentos da sociedade? Como é que funciona? A gente está conseguindo construir esse apoio? Eu estou vendendo muito a ideia ainda, né? Tá. E sempre eu conversei muito com o Conced, um dos primeiros segmentos, uma das primeiras reuniões depois dos secretários foi com o Conced, que tem uma representação da sociedade, várias instituições, e todo mundo gostou muito. Então eu acho que é algo que vai ter muito boa, já está tendo boa repercussão, porque a ideia é essa, que seja assim como o Pacto, né, que a sociedade vá aprendendo. O Pacto fez isso, né? O Pacto conseguiu agregar esse valor com todos. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, já vem acontecendo, as pessoas já vêm se interessando. E é isso, é construção de uma outra sociedade, né, de uma outra Pelotas, muito mais humana, né? Isso vai impactar também nas escolas particulares, né? Com certeza. Porque eles também vão ter essa percepção. Claro, né? A ideia é essa, né? De unir o privado e o público, claro, né? As crianças são todas pelotenses, né? A gente olha para todas. Estamos aqui nos encaminhando ao final. Eu tenho então uma última sugestão aqui de fala para a senhora. O gestor público, naturalmente, para muitos se apresenta, porque não como um empregador, enfim, lidera o processo da gestão. Funcionalismo até o final deste ano ou até o final da sua gestão, de que maneira todos esses momentos têm sido compartilhados, os diálogos, o que a senhora acredita que vai poder conciliar no sentido de atender as demandas, que também com certeza são muitas em diferentes setores, mas apenas para atualizar assim, nesses 211 anos, como está o diálogo com o funcionalismo público municipal? O diálogo é muito positivo, né? A gente vem conversando com o sindicato, com várias categorias de municipários, sempre que demandados. Tivemos uma conversa, né, como sempre, todos os anos, agora na database, um pouquinho depois, por conta da questão da lei de responsabilidade fiscal, nós estamos na expectativa de uma mudança. Conversamos em junho, fizemos uma proposta, explicamos as razões da proposta, todas essas situações que sobre as quais falamos aqui no início, das dificuldades financeiras,
e mesmo assim buscamos uma alternativa, né? Demos um reajuste, o reajuste possível, né? Melhoramos, acho que acima das expectativas, o Vale Alimentação, e a categoria aceitou, né? Não houve nenhum embate maior, a categoria acho que compreendeu, acho que teve maturidade de compreender o cenário geral no qual nos encontramos, né? E entender o município como uma vítima, muitas vezes, né? Um refém de políticas públicas centralizadas, né? Na União, que acabam criando condições muito desfavoráveis. É isso que a gente vem enfrentando. Eu procurei deixar isso muito claro. Tivemos acho que 3 ou 4 horas, né, de reunião, mas muito respeitosa com o sindicato nesse momento, e vamos tratar de outras pautas, porque não é só isso, tem outras demandas, eu estou à disposição. Eles estão sabendo que, em termos financeiros, esse ano vai ser extremamente difícil. Então, qualquer coisa para nos fazer avançar nessa área vai ser complicada, mas eu também me comprometi de fazer todo o esforço para avançar em algumas pautas. Vou fazer isso, claro, dependendo sempre, né, dessa questão macro aí, na qual nós estamos inseridos, né, inevitável. Mas, enfim, tenho todo o respeito, maior respeito pelos municipários, sou servidora pública, admiro os servidores públicos. Eles, né, são eles que fazem a diferença, são eles, né, que atendem lá a ponta, que atendem o cidadão e são fundamentais. Então, tem todo o meu respeito, minha admiração e a minha gratidão, né, por trabalharem todos os dias para melhorar Pelotas. Renovo aqui então, parabéns pelos 200 anos e sucesso, né, para enfrentar os desafios todos. Adilson. Não, ainda uma pergunta, ainda dá mais uma pergunta aí no nosso tempo? Deixa eu ver com a direção da empresa aqui. Não, se autorizar, tudo bem, está autorizado, viu? Tá autorizado. Mais um ano de governo da prefeita Paula, né? Tá indo, né? Mais esses 4 anos vamos somar os 8 anos, né? E a sucessão da prefeitura, a sucessão do governo. Olha a pergunta que ele faz no fim. De aniversário, de aniversário. Essa pergunta é importante porque todos esses projetos que a gente falou aqui, todos esses trabalhos que vêm desde o governo Eduardo, né? A ideia é que siga os projetos e tudo mais, né? Mas a gente tem um pleito eleitoral aí, né? Como é que a prefeita vê a prefeita não mais disputando um pleito eleitoral com tantos projetos e otimismo com os projetos, né? Como é que a Paula vê, e como é que a Paula vê assim, se o partido que hoje está na gestão, se está estruturado para continuar a ter pessoas aí para levar esses projetos a gente? A eleição eu acho sempre um momento positivo, né? Porque é um momento de ouvir a população, né? E de né, realinhar caminhos ou fortalecer os caminhos, né? Fortalecer os passos. A gente tem conversado com o partido, meu partido PSDB e os aliados, na busca de apresentarmos no ano que vem alguém, uma chapa que represente a continuidade desse projeto, com a necessária renovação. Eu acho que é muito importante a renovação. A nossa característica do grupo político que vem à frente do Executivo já há alguns anos é essa capacidade de renovação. Foi isso que, não tenho dúvida, né, junto com um projeto muito consistente de cidade, que nos garantiu a confiança da população. Então, a gente está chegando no fim de um ciclo, já que eu não posso me candidatar à reeleição, um novo ciclo se abrirá. Um ciclo que a gente espera, né, seja com compromisso com a continuidade desse projeto, claro, adaptado, né, às convicções, ao perfil de quem vai liderá-lo, mas na essência, nos seus valores, nos seus princípios, nos seus propósitos, o mesmo projeto, né, no sentido de olhar para a cidade, para o seu futuro, valorizar a diversidade que tem na cidade, compreender, ouvir as pessoas para entender quais são esses caminhos, ter responsabilidade fiscal e sensibilidade social para fazer as entregas necessárias. Seguir trabalhando na infraestrutura, mas sem descuidar das coisas importantes, que são a vida das pessoas. A luta por essa implantação de uma cultura da paz, de uma valorização da primeira infância. São coisas fundamentais que eu espero ver defendidas, né, por quem vai nos representar. Os nomes são menos importantes. Isso vai acontecendo, vai aparecendo ao longo do tempo, na maturação, na discussão do grupo,
os nomes vão surgindo. Então, eu não tenho dúvida de que a gente tem nomes qualificados em todos os partidos, no nosso. Fica à vontade. Inclusive, acho que já estão aí na mídia, não vou citar nomes. Fica à vontade. Não, mas a gente tem gente qualificada e acho que vamos chegar ao pleito com força, com certeza. Enfrentando as dificuldades, mas com força e tenho expectativa de que a gente possa conquistar mais uma vez a confiança do povo de Pelotas para seguirmos transformando a cidade para melhor. Uma última pergunta. Vamos fazer uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer, prefeito. Pelo nosso público, que a gente tem uma admiração e tem uma reciprocidade com um jornal muito grande, que é a Colônia, né? Que é o nosso interior. A gente tem o turismo rural que está dando destaque ao município de Pelotas, levando Pelotas para vários lugares do Brasil, com turistas que estão chegando, não só pelos prédios históricos, pela cultura, mas também pela nossa colônia. A gente recentemente acompanhou a Gacetura se organizando melhor e com lideranças agora, né? A prefeita sempre tem um olhar muito grande para o setor primário, que é o setor da colônia, né? O setor da produção. Sempre vi isso nos seus discursos quando eu acompanho no meio rural. A nossa colônia, a nossa infraestrutura da zona rural, isso também é um olhar que passa pela administração e no melhoramento, tanto para o turismo quanto para a produção. Sim, eu tenho um grande carinho pela nossa colônia, é um ativo turístico extraordinário. E antes de mais nada, a nossa produção, a nossa agricultura familiar lá, que gera renda, gera emprego, né, mantém o homem e a mulher do campo no campo, né, é fundamental. A gente tem buscado atender, né, eu queria ter feito muito mais, a gente tinha um projeto de revolucionar a infraestrutura na colônia com um apoio internacional. Infelizmente, por conta das questões fiscais, não conseguimos aprovação lá em Brasília, lamentável, porque tínhamos condições de pagar, né, o empréstimo, mas enfim, são essas as coisas, nós somos sempre os reféns, né, do poder central. Mas buscamos atender, investimos, conseguimos com o apoio do deputado Daniel e de outros deputados melhorar o parque de máquinas, estamos lutando para manter a infraestrutura, tivemos no nosso mandato a implantação da tarifa de ônibus igual da cidade, a tarifa rural, que foi uma grande conquista. E acho que temos que cada vez mais olhar para a nossa colônia como esse ativo turístico. E é importante, né, o Gacetura, a gente tem uma excelente relação, eles estão trabalhando muito. E eu acho que quem constrói turismo a gente precisa ter os empresários junto, né? Quem vive disso, quem constrói isso, né? O poder público não tem essa vocação. A nossa vocação é para mediar as relações, ajudar na busca, né, de recursos, enfim, abrir oportunidades, mas quem faz isso, quem constrói, é a iniciativa privada, e essa relação está sendo muito produtiva. Eu vejo na diversidade de Pelotas como essa riqueza maior que nós temos, e essa diversidade que às vezes nos atrapalha no sentido de pensar para onde vamos, né? Porque temos tudo. A verdade é que nós temos tudo aqui. Então a gente tem que, né, começar a olhar com organização para cada setor e fazer tudo isso emergir e aparecer, né, no cenário brasileiro, não só em Pelotas. Eu acho que aqui tem que ser um turismo regional, justamente é uma região muito rica, né? E complementar. Imagina, Pelotas e Rio Grande se complementam, né? São cidades 50 quilômetros de distância uma da outra, completamente diferentes. E isso é interessante, né? Nós temos, enfim, a possibilidade de turismo rural, turismo de águas, turismo de eventos, né? Temos o Pampa, aqui temos a Colônia, a Serra, a Serra dos Tapes, temos o patrimônio histórico, enfim, a gastronomia, né? Temos o vinho, temos as oliveiras, né? O azeite, os doces. Quando a gente viaja para outros locais, Bahia, outros locais, a gente faz um turismo regional lá, né? Exato. E, geralmente é esse turismo regional, e esse turismo regional a gente tem que atrair para cá, mostrando a nossa cultura. E uma região, né, que tem uma infraestrutura bastante adequada para deslocamentos, e é um município muito próximo do outro. Então, eu acho que é uma construção que vem sendo feita e que vai se aprimorar também. Acho que é outro tema que nos dá a expectativa de um futuro melhor, um futuro mais promissor. É outro podcast, é outro webcast nosso aí, essa área, né? Estão dizendo aqui que tem tempo para mais uma questão. Daniel, obrigado.
Obrigado, a Machado. participação. Obrigado, prefeita, pela presença, né, nessa data especial para todos os pelotenses. Eu, um pelotense de coração, né? Tu vem de onde? Eu sou de São Paulo, do litoral de São Paulo, e vim estudar na UFPEL e... Ficou. Me apaixonei por Pelotas, Que beleza. me tornei Pelotas como lar. Obrigado, Adilson. Obrigado a quem está nos assistindo, né? Tá bom. Valeu. Muito obrigada. Tá bem, a equipe que está aqui também pode citar, por favor, grandes parceiros. Os dois aqui. Gustavos, estou com o Dois secretário Gustavos, de né? comunicação, Gustavo Azevedo, e o Gustavo Vara, nosso fotógrafo. Conhecido, né? Talentoso. Conhecido, talentoso aí. O Gustavo Azevedo, grande parceiro também, mas o Gustavo Vara de vez em quando faz umas fotos quando eu estou em alguns eventos, eu gosto muito dele. Esse garoto Entendi. Prefeita, em nome do Jornal Tradição aqui, deixa o Machado para terminar, agradecer a presença aqui na nossa sede do jornal, da JPR-TV, e que Pelotas tenha muito sucesso, que a senhora tenha muito sucesso no seu governo aí, ainda, né? Que tem mais quase 2 anos pela frente ainda, 1 ano e meio, né? Um ano e meio. Então que tenha sucesso, obrigado, né? E com certeza todos juntos vamos fazer uma Pelotas cada vez melhor para todos nós, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente tira sustento, né? E é aqui que a gente quer ver as coisas acontecer, né? Claro, então parabéns à Princesa do Sul e parabéns à administração. Muito obrigada pelos elogios a Pelotas, né? E pelo trabalho do Tradição, que ajuda a vender Pelotas e também apontar os erros e as possíveis soluções. Então só tenho a agradecer. A imprensa livre é um dos pilares da democracia. A gente tem que sempre exaltar, né? Não podemos nunca esquecer, ela que andou ameaçada aí nos últimos tempos. Agradecer muito a gentileza de vocês, né, do convite, especialmente nesse dia tão importante, né, para a nossa Princesa do Sul, os 211 anos de Pelotas. Dizer que eu sigo à disposição. Muito obrigada, um abraço e bom trabalho para vocês sempre. Obrigado por todos que acompanharam esta edição e nos acompanham sempre às terças-feiras com uma edição inédita do Zona Sul em Movimento e também toda a produção do Jornal Tradição Regional. Até um próximo encontro.